O Sheldon é, obviamente, o personagem mais icônico de The Big Bang Theory. Ele é o que as pessoas mais lembram, o que tem as falas mais memoráveis, o que todo mundo considera mais engraçado. Mas hoje a gente vai se aprofundar no porquê ele é um dos personagens mais interessantes de vários tipos de sitcoms. Olá, eu sou a Thay e esse é o Thay Te Conta. Se você é um inscrito novo, seja muito bem-vindo ao canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Já aproveita para se inscrever aqui, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos fãs ou haters, se é que existem, do Sheldon Cooper. Uma das razões pelas quais o Sheldon funciona tão bem como personagem é porque ele é muito confiável. No mundo onde tudo muda muito rápido o tempo inteiro, o Sheldon sempre permanece o mesmo. Ele usa o mesmo estilo de camisa todos os dias, ele se senta sempre no mesmo lugar do sofá, ele come a mesma comida nos mesmos exatos dias toda semana. Então, quando você se senta pra assistir uma série com ele, você sabe exatamente como ele vai se comportar. Isso torna ele um grande personagem de conforto. Porque, geralmente, se você teve um dia entediante, calmo demais, no final do dia você vai procurar uma série que seja um pouco mais caótica, que te gere uma dose de adrenalina que você não teve naquele dia. Sei lá, como Lost, ou Game of Thrones, ou até mesmo TVD. Mas, por outro lado, se você teve um dia mais estressante, mais agitado, você automaticamente vai gravitar para algo mais calmo, algo mais fácil, algo mais consistente, como The Big Bang Theory. Você vai querer um personagem que você conhece tão bem quanto você conhece um amigo, e o Sheldon é exatamente isso. Ele é previsível, ele é ritualístico, ele é quase matemático na personalidade dele. Penny! Penny! Good morning. E, inclusive, quando o personagem muda nas últimas temporadas, é quando a série recebe mais críticas dos fãs. E talvez isso não seja uma coincidência, talvez a audiência precisasse que o Sheldon sempre continuasse o mesmo. O Sheldon, ele não é só incomum, ele é um personagem que ele é excepcional na sua essência. Uma das, se não a mais importante característica dele, é que ele tem uma inteligência extraordinária. Uma inteligência intelectual, não emocional. E com essa inteligência que ele tem, vem a memória eidética que ele tem também. Que nada mais é do que o que a gente popularmente chama de memória fotográfica. É uma habilidade que ele tem de se recordar com uma extrema precisão alguma coisa que ele olhou, sei lá, apenas uma vez. Tudo que o Sheldon lê, estuda ou aprende vira parte da biblioteca ali psicológica dele. Isso, de certa forma, dá a ele certo poder, porque enquanto uma pessoa pode lembrar que, sei lá, um dia eles estavam no parque, ele lembra que no dia que eles estavam no parque, no momento exato que um cachorro passou por eles, a pessoa estava vestida de azul, a logo da Nike, tinha um broche no lado esquerdo do ombro dela e etc e tal. Só que esse poder também dá a ele um certo distanciamento das outras pessoas. Porque quando o seu cérebro funciona de maneira tão diferente de todo mundo ao seu redor, até manter uma conversa normal com alguém pode ser difícil. Claro que isso tudo na série é muito exagerado, né? Com uma licença poética, pra gente poder tirar o humor de todas as situações. Não existe, na verdade, uma prova de que a memória eidética esteja associada a um alto QI, e na verdade é muito raro a gente encontrar a memória eidética em adultos, ela é muito comum em crianças e geralmente vai se desfazendo conforme você cresce. Mas o que existe na psicologia é um conceito famoso que fala sobre como, quando você tem uma extrema inteligência, você acaba se tornando uma pessoa solitária. Porque quanto mais esperta uma pessoa se torna no meio acadêmico, menos pessoas são capazes de entendê-la. E para o Sheldon, esse problema é extremamente amplificado. Porque a série conta pra gente que ele cresceu como um prodígio no Texas, não tinha absolutamente ninguém tão esperto, tão inteligente quanto ele. E também era um lugar onde o interesse dele por física não era compartilhado por ninguém. Então, desde muito jovem, desde praticamente que ele nasceu, o Sheldon era fundamental. O Sheldon era fundamentalmente diferente de todo mundo ao redor dele.
Não somente ele era muito mais inteligente, mas ele era interessado em coisas completamente diferentes, que ninguém ali tinha interesse. Então, conforme isso aconteceu desde muito cedo, o isolamento social dele também aconteceu desde muito cedo. Ele não conseguia se conectar com outras pessoas, nem da idade dele, nem que não eram da idade dele. E eu acho que Young Sheldon, que é o spin-off que eles fizeram, que conta ali o começo da vida do Sheldon, a infância e a adolescência dele, explicou tudo isso de uma maneira muito leve, muito family friendly. Mostrou os desafios e os problemas que ele enfrentou de uma maneira suave pra gente. Afinal, a série tinha essa pegada não muito séria. Afinal, essa hiperinteligência, essa falta de paciência para idiosincrasias e a falta de tato social é um convite perfeito para um bullying. O que nos leva também ao enorme ego que o Sheldon tem. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Ele constantemente relembra as pessoas que ele é a pessoa mais inteligente daquele grupo, daquele lugar, daquela fã, daquele prédio. Ele desmerece a opinião de todas as pessoas, só dele que importa. Ele nunca tá muito interessado se as pessoas concordam ou gostam dele ou não. Of course, I was 14. And had already achieved more than most of you could ever hope to, despite my 9 o'clock bedtime. Now, E claro, imediatamente a gente enxerga isso como arrogância. Mas uma outra possibilidade é que isso seria resultado de todo o bullying que ele sofreu desde muito cedo. Porque quando uma pessoa sofre tamanho bullying, tamanha ostracização tão cedo na infância, acontece uma mudança psicológica dentro dela. Então, ao invés de tentar conquistar desesperadamente a aprovação dos outros, como é o caso do Leonard, ele simplesmente parou de se importar com a opinião das pessoas. E aí, ele construiu a identidade dele ao redor da própria autovalidação. Ou seja, se o mundo ao redor dele o rejeitava, ele rejeita o mundo de volta. Então, pensando por esse lado, essa egomania do Sheldon poderia não ser arrogância, poderia ser um mecanismo de defesa. Uma forma ali dele se proteger de um mundo que nunca se para ele de verdade, que nunca se encaixou. Uma das razões pelas quais o Sheldon desperta um fascínio muito grande em todo mundo que assiste a série é porque a forma dele se comunicar é muito singular, para dizer o mínimo. What kind of doctor removes shoes from asses? Depending on the depth, that's either a proctologist or a general surgeon. Ele tem dificuldade de interpretar sarcasmo, interpreta tudo de maneira muito literal. Ele não consegue perceber, sei lá, maneirismos ou brechas de comunicação. Ele fala de maneira extremamente direta. A série nunca dá um diagnóstico pro Sheldon e eu não acho que jamais os roteiristas e os produtores que trabalharam nela em qualquer entrevista jamais darão. Apesar de constantemente, até hoje, anos depois da série terminar, eles ainda serem questionados sobre isso. Mas muitas pessoas, isso é inevitável, associam o comportamento do Sheldon às características do comportamento de uma pessoa no espectro autista. Porque ele tem essa dificuldade no trato social, esse apego muito grande às rotinas dele, hiperfoco em interesses muito específicos. Então, assim, tenha sido intencional ou não, o Sheldon acabou se tornando um retrato, uma representação, uma das mais famosas de neurodivergência na televisão. E isso foi bom porque a série nunca tratou essas diferenças do Sheldon para as outras pessoas de maneira extremamente negativa. No final da história, nunca foi abordado como algo que precisava ser tratado nele. Ao invés disso, apesar do Sheldon crescer e apesar dele mudar como pessoa, em geral, são as outras pessoas que lentamente vão aprendendo a viver no mundo dele. Os amigos, eles vão entendendo melhor a rotina e as regras que regem o mundo e a cabeça do Sheldon. Então, ao longo do tempo, o que a princípio parecia ser uma pessoa disfuncional, acaba se tornando só uma pessoa que vive através de um sistema diferente. Porque um outro traço muito forte do Sheldon é a resistência dele a mudanças. That's where I sit. Uma nova rotina estressa muito ele. Um ambiente novo desestabiliza o Sheldon. E curiosamente, se a gente for olhar para o spin-off, para Young Sheldon, a gente percebe que quando ele era mais novo,
apesar dele ainda ter esse apego à rotina e a métodos, ele é bem mais flexível do que ele é quando adulto. Por quê? A minha teoria é que o evento da morte do pai de Sheldon o impactou muito profundamente. Porque perder um pai ou uma mãe já é desestabilizante para qualquer um, de qualquer forma. Mas para alguém que tão intrinsecamente, que depende tanto de estabilidade, de estrutura, de rotina, é devastador, acabou com o mundo dele, porque ele absolutamente não esperava que aquilo fosse acontecer naquele momento. Então, a estrutura do mundo do Sheldon desapareceu de um dia para o outro. E uma maneira que ele pode ter reagido isso foi apertando ainda mais o controle que ele tinha sobre tudo na vida dele. Então, aí os cronogramas, as regras, os hábitos, aqueles famosos contratos que o Sheldon faz os amigos assinarem por coisas que a gente consideraria muito bobas, pode ser só uma tentativa, um mecanismo dele de tentar se certificar de que o mundo não vai mudar de repente de novo. E existe uma outra boa razão pela qual o Sheldon funciona muito bem como personagem. Ele diz as coisas que a gente normalmente guarda pra gente. No dia a dia, em sociedade, em vários momentos, a gente disfarça várias coisas, a gente esconde a nossa irritação, por exemplo. Porque a gente, quer manter ali a educação, a etiqueta. Mas o Sheldon não faz nada disso. Se alguém estiver errado, ele simplesmente fala pra pessoa que ela tá errada. E porque a gente não pode se comportar assim na vida real, é muito engraçado de assistir. Afinal, o humor, muitas das vezes, vem de alguma coisa que tá reprimida dentro da gente. Então, quando as pessoas pensam no Sheldon, a princípio elas podem pensar em arrogância, a estranheza dele, a excentricidade. Mas, por baixo disso tudo existe algo mais complicado. Existe a criança gênio prodígio que nunca se encaixou no mundo ao redor dele. Alguém que aprendeu muito cedo que ser muito diferente poderia ser muito doloroso. Alguém que, em resposta a isso, resolveu não tentar se misturar com as outras pessoas, mas construiu uma personalidade que não se baseava na aprovação de ninguém. O ego, a rotina, as regras podem muito bem ser traços da personalidade deles, mas também podem ser de estratégias de sobrevivência. E talvez seja por isso que tantas pessoas se identificam com ele. Porque todo mundo já se sentiu deixado de fora em algum momento. Por isso, apesar de talvez o personagem principal secreto de The Big Bang Theory ser o Leonard, o Sheldon é quem a gente mais se aproxima porque ele é quem mais pode revelar algo sobre nós. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo pra mim qual é a sua relação com o Sheldon desde que você começou a assistir The Big Bang Theory e talvez a sua reflexão agora. Você gostava desse personagem? Ele foi um que te conquistou desde o começo? A sua percepção dele foi mudando ao longo do tempo? E o que você achou do final dele? Também fala pra mim quais outros personagens você gostaria de ver aqui, seja de The Big Bang Theory ou não, pra gente trazer no canal. Se você gosta de vídeos assim, de análise de personagens e séries, eu tenho vários outros aqui que você pode acessar aqui no canal e maratonar ao longo da semana até o nosso próximo vídeo. Não se esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos, fãs, ou que você gostaria que se tornassem fãs de The Big Bang Theory. Um beijo e até o próximo vídeo.